motivo de muita alegria estar aqui novamente e podermos estar aqui a compartilhar a palavra do Senhor esta noite. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar. O Senhor é aquele que nos convence, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que intercede por nós, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele que nos ensina. Então, Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco esta noite através da Tua palavra, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que todas as coisas que forem faladas aqui, feitas, seja para a Tua honra e Tua glória. Seja repreendido todo espírito de frieza, de apatia espiritual, de dúvida, de incredulidade, para que o Senhor possa operar no nosso meio esta noite, em nome de Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, essa palavra que o Senhor nos traz essa noite, para quem que já leu essa história e já ouviu falar do profeta Eli, não é uma história agradável, não é uma história alegre, não é algo que nós possamos regozijar com o acontecimento que teve na vida desse homem. Para aqueles que não conhecem ainda essa história, Eli era um homem escolhido por Deus para ser sacerdote do Senhor. Eli foi um homem escolhido para oferecer o incenso, para fazer as ofertas, levar as ofertas e sacrificar diante do Senhor. E isso lhe foi dado quando o Senhor tirou o povo dele do Egito. Então o Senhor disse para Eli que da família dele, a partir do pai dele que foi tirado do Egito, que ele sacrificaria ao Senhor, que ele seria sacerdote do Senhor. Mas Eli teve alguns filhos, Ofni e Finéias, citados aqui nessa triste história. E o que aconteceu com a vida de Eli? Eli não educou os filhos dele no caminho do Senhor. Por que tem esse barulho? O que é? Som? Não quis ensinar os filhos dele a servir ao Senhor.
E aí o que aconteceu? Os filhos de Eli fez o que era mal aos olhos do Senhor. A palavra nos conta que o sacerdote tinha direito de comer daquilo que era do altar. Mas aquilo que era consagrado ao Senhor, primeiro era do Senhor. E o que os filhos de Eli estavam fazendo? Chegavam lá com o garfo antes de que fosse oferecido ao Senhor, e metia o garfo e tirava para eles. Não tinham respeito com a oferta que era dada ao Senhor. Então algumas lições nós podemos aprender aqui nessa história triste de Eli. A primeira dela é tratar o ministério do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Todos nós que estamos aqui dentro temos um ministério. Todos. Independente de ter o ministério, de ter sido ungido a pastor, a evangelista, a presbítero, a diácono, a cooperador, todos temos um ministério. Porque às vezes nós pensamos que quem tem ministério é só aquele que está no altar. Mas o Senhor deu um ministério para todos, independente daquele dom ministerial que o Senhor conferiu a alguns. Todos nós temos um ministério, que é aquele de ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, Jesus. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é um ministério que toda a igreja tem. Então eu faço uma pergunta para a igreja aqui esta noite. Como você tem tratado, como você tem cuidado do ministério que Deus te deu? Como você tem feito? Será que você tem cuidado do seu ministério? Ou você tem feito igual Eli? Ou você tem feito igual os filhos de Eli? Porque nós aprendemos